Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Amém. Quem crê que Deus é a nossa fonte? Quem crê que só está vivo porque é conectado nessa fonte? Amém. Então fica mais fácil de ofertar e entregar uma oferta no altar do Senhor, se sabemos que Ele é a nossa fonte. A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite está em Jeremias 2,13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O profeta está falando no âmbito espiritual, né, de pessoas que deixaram de adorar a fonte de água viva para adorar outros deuses. Construíram cisternas, né? Quando a pessoa ela constrói aquelas cisternas, ela está falando que ela pode fazer tudo, que vai ser do jeito dela, que ela pode todas as coisas. E trazendo isso para o nosso âmbito financeiro, é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas chegam aqui com sua cisterna, porque se fecharam para a fonte de água-vida, né? Meu dinheiro, meu carro, minha empresa, minha casa, é tudo meu, né? Mas ele esquece que quem nos deu a vida foi a fonte. Se ele não nos dá a saúde para trabalhar, de nada disso adianta, né? Tem casos de pessoas que elas chegam de uma maneira falida na presença de Deus, e elas começam a prosperar, começam a cumprir princípios, mas chega um determinado tempo também que elas criam uma cisterna. Agora eu já não preciso mais desse Deus, né? Vou acumular, vou guardar. Agora é meu carro, meu dinheiro, não preciso mais de ofertar, de primiciar. Eles esquecem da fonte, que foi Deus que proveu todas as coisas, né? Então cisternas, elas são reservatórios que foram feitos por homens, mas a palavra diz que elas eram rotas, elas tinham rachaduras, né? Agora a nossa fonte viva, Deus, Jesus, ela não tem rachaduras, ela nunca falha, ela sempre vai nos alimentar. E quando você acumula riquezas, dessa forma você está caminhando em desobediência, acumulando uma riqueza sem aliança com Deus. Guardar tudo sem honrar a Deus pode até entrar algum recurso, mas não reina a paz nem o propósito. Nosso dinheiro tem que ter um propósito, meus irmãos. Quantos de nós aqui que já não falou uma frase? Eu estourei, arrumei uma fonte ali, vou ganhar muito dinheiro. Seu fornecedor, um fornecedor barato, né? Só que a nossa fonte tem que ser Deus. Às vezes você arrumou aquela fonte, você vai ganhar muito dinheiro, mas quem te deu a saúde e a inteligência para você chegar até aquela fonte? E essa fonte, vamos dizer assim, um fornecedor, se você não honrar esse compromisso com ele, o que ele vai fazer com você? Ele vai cortar o seu crédito. Então você vai fazer o quê? Vou precisar correr atrás de outra fonte. Mas a fonte que nós necessitamos, ela está sempre na nossa frente, que é Jesus, que é o Senhor. Então quando eu dizimo, eu estou voltando ao manancial de águas vivas, que é o próprio Senhor. Quando eu deixo de dizimar, eu estou dizendo, no mundo espiritual, eu resolvo sozinho, não preciso confiar, minha segurança está em mim, quando eu não cumpro princípios. Mas quando eu dizimo, eu estou declarando: Deus governa na minha vida, Deus governa minhas finanças e Deus governa o meu futuro, porque Ele guarda até o seu futuro quando você dizima, quando você cumpre princípios. Não é só o agora, até o seu futuro está garantido. O futuro dos seus filhos, a sua família, os seus filhos, os estudos dos seus filhos, depende do seu agora, do seu hoje, da sua entrega, do seu dízimo, da sua primícia, da sua oferta, amém? Quem abandona a fonte vive de esforço. Agora quem honra a fonte vive de provisão. Não é sobre o valor que nós entregamos, e sim de quem é a nossa fonte. Quem que é a sua fonte nessa noite? Quem é a nossa fonte? Nós temos que caminhar em 3 vias para viver isso: fidelidade, obediência e a honra. A fidelidade, ela mantém a conexão com o próprio Deus. Então a fidelidade, entregar o nosso dízimo, ela mantém essa conexão. A obediência, ela mantém o fluxo. Eu estou em fidelidade, eu continuo obedecendo, então vou mantendo o fluxo. O que é o fluxo? Vai entrando, vai saindo, vai aumentando, vai faturando, vai prosperando. E a minha honra, a honra mantém a fonte aberta. Então quando eu estou honrando ao Senhor, eu mantenho aquela fonte aberta para o resto da vida, por gerações e gerações. Se você é dependente dessa fonte, se coloque de pé, separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Se você quer caminhar debaixo dessas 3 vias, caminhar
em obediência, em honra. Separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia. O pastor André falou algo poderoso aqui de manhã na palavra de oferta. O que muda, meus irmãos, não é quem está pregando, e sim a palavra, quando nós pegamos essa palavra. Muitas das vezes as pessoas têm o pensamento, o que vão fazer com o dízimo, com a oferta. E ele falou algo poderoso. A minha e a sua obrigação é entregar no altar. Do altar para frente, quem vai fazer é Deus. Então nós temos essa obrigação de entregar no altar. Quem vai fazer depois do altar é só o próprio Deus. Pai, graças nós te damos nessa noite, por estarmos na tua casa, na tua presença. Se vamos ofertar, dizimar, primiciar, foi porque o Senhor nos deu esse recurso, porque o Senhor é a nossa fonte, porque o Senhor preparou o trabalho, porque o Senhor preparou a empresa, porque o Senhor nos deu a saúde, Pai. Se nós estamos andando, se estamos caminhando, se vamos vir até o altar para te ofertar, foi porque o Senhor permitiu. Então abençoa cada pessoa que vai ofertar, dizimar, primiciar. Senhor, nós estamos no ano da colheita, Pai. Que eles possam ter ainda uma colheita extraordinária, Pai, até o dia 31 de dezembro, Pai. Multiplica essas sementes que seus filhos vão entregar no teu altar, porque não são dinheiro, são sim sementes que vão dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. É o que eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta aí.